pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando agora, lembre de se inscrever aqui no canal, dar aquele like e também procurar as aulas anteriores, porque nós já estamos aí quase na metade do curso, já tivemos muitos assuntos, então acessem, procurem as aulas, temos aí várias temáticas e lembre que os comentários é o espaço para nós interagirmos. Então, comentem aí como é que tem sido a aprendizagem de vocês, há quanto tempo vocês estão no Brasil, de qual país vocês são, qual é a língua materna de vocês. Isso aí é muito, muito importante para que a gente saiba quem são vocês e que a gente possa ir preparando sempre também um curso melhor para vocês. Então, lembrem de dar aquele like, de se inscrever no canal. Além disso, essa aqui é só a primeira parte da nossa aula. A nossa aula é sempre um combo, como eu gosto de dizer, porque nós temos esse momento da aula em vídeo e o segundo, que é o material complementar, que vocês vão poder, então, ler os textos todos na íntegra, fazer as atividades, ver um pouquinho mais de vocabulário, enfim, ter dicas de filmes, séries, músicas para vocês escutarem também. Então, é um outro momento. E agora, se você não pegou o caderno, o bloco de notas, enfim, eu sempre indico também que você pegue, porque nós temos atividades que vão acontecendo, seria bom para vocês também irem treinando e fazendo anotações do que mais for também relevante para vocês aqui, depois para não ficar voltando. É uma dica, né? Não sei como vocês funcionam estudando. E nós então vamos para a nossa temática, que é sociedade e música. Nossos objetivos: refletir sobre críticas sociais em canções e estudar o modo subjuntivo. Então aqui eu começo trazendo esses dois frames do clipe This Is America, do Gambino. Vocês já viram esse clipe? Vocês já ouviram falar do Gambino? Ou já viram a cara dele por aí? Ele é um ator também, além de rapper, ele é cantor, ele é ator e ele protagoniza a série chamada Atlanta e está disponível na Netflix. Então fica aí uma dica. Ele também tem outras produções e ele estreou, então, não estreou, mas ele fez muito sucesso, principalmente no ano de 2018, quando ele lançou esse clipe, porque faz uma crítica explícita ao sistema dos Estados Unidos, questões de raça, questões de polícia. Então é um clipe que eu convido vocês todos a assistirem. Se vocês colocarem então Childish Gambino, This Is America, vocês vão encontrar o clipe e vocês vão ver. Inclusive, se vocês quiserem pausar agora aqui o vídeo e assistir, eu super recomendo também, pra gente poder continuar essa conversa e vocês já poderem comentar o que vocês acharam do clipe, da letra. Procurem a letra se vocês também não entendem o inglês. Eu super recomendo que vocês assistam o clipe, leiam a letra e voltem aqui também. Então, nós temos algumas perguntas para vocês já irem compartilhando aí. Você conhece a música This Is America? Sobre o que ela é? Você conhece outras músicas que apresentem crítica social e tenham feito bastante sucesso, como This Is America? Eu consigo pensar já em, por exemplo, Formation, da Beyoncé. Então fica aí a dica para vocês irem pensando em quais músicas que vocês conhecem e vão comentando aqui. Na sua língua materna, há músicas com letras e clipes que apresentem crítica social? Então, muito importante. Deem aí as dicas, né? Quais músicas, quais cantores eles falam sobre isso, ou no país de vocês, ou vocês não conhecem nenhuma música que apresente críticas sociais e apresente só outras temáticas. Compartilhem isso também, que é bem importante. A gente sabe muito sobre o outro país, sobre a outra cultura, a partir dessas reflexões. E se tem na língua materna de vocês, no país de vocês, sobre quais problemas essas músicas geralmente tratam, né, sobre o que é cantado, o que aparece nas letras: ditadura, repressões, discriminações. Quais são as causas que aparecem nessas músicas? E aqui eu trago então uma super recomendação de música, que é a Construção, do Chico Buarque, que é um dos maiores artistas, assim, ainda vivos aqui do Brasil. Então super recomendo que vocês procurem o Chico Buarque, vocês já vão saber um pouquinho mais dele aqui na sequência, mas essa música, Construção, é a que vai embalar a nossa aula. Então, se vocês puderem também aí ligar e já assim dar uma escutadinha e daí voltar para a aula, também está tudo certo. Nós vamos ver a letra da música.
E eu peço que vocês prestem bem atenção como as coisas vão sendo ditas. É uma letra de música um pouco longa, sim, mas é super importante para a gente poder entender o que está sendo transmitido, o que está sendo, então, querendo ser passado, qual é a ideia, se essa ideia ela está sendo apresentada literalmente ou não. Então, vamos lá? Se vocês forem pausar para escutar a música, esse é o momento, tá? Se vocês vão continuar, então vamos lá para ler. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego, sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Então essa é a música Construção do Chico Buarque, que a gente já vai ver a cara dele, mas agora que nós terminamos a leitura da música, eu quero saber o que vocês acharam da letra dessa canção, que eu espero que vocês agora fiquem com muita curiosidade, se vocês não escutaram ainda, para escutar como é que essa música ela vai sendo apresentada, como ela vai sendo tocada, porque aqui vocês percebem que é uma história que acontece. E vocês perceberam assim, que história é essa? Quem tem personagens, tem situações, tem locais? Porque o nome dessa canção é Construção, qual é a relação com a letra, ou com o que vai acontecendo, com o que vocês escutaram também, porque na versão original dessa música há diversos elementos que vão marcando essa construção. Então, procurem a primeira versão dessa música, porque depois há outras que elas não mantêm todos os elementos, mas na primeira versão tem. Então, super indico que vocês escutem, ok? No material complementar já tem ali o link da música nessa versão que eu estou comentando, porque vocês vão conseguir prestar atenção então nesses outros elementos, que tudo isso compõe esse cenário da música. Então, o que a gente percebe aqui? No início, a gente já vê, então, a gente sabe que são pessoas, né, que tem alguém trabalhando, e essa rotina da pessoa trabalhando em um lugar que tem bastante ritmo, né? E também fala, então, que tem uma esposa, tem um filho, e vai marcando uma sequência de coisas, de atividades, e dessa vida de um trabalhador de fábrica ou de indústria, de construção. Então, quando a gente tem assim, amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina. Então, dá para imaginar assim como se ele estivesse saindo de casa e indo trabalhar.
Subiu a construção como se fosse máquina, então já mostrando esse cenário de trabalho, de indústria ou de construção. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo no desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Então, esse trabalho maçante, se vocês já passaram por alguma construção, ou se vocês já trabalharam em alguma construção, você sabe que tem bastante terra, bastante areia, que é difícil, que é um trabalho pesado. Então, vai ilustrando isso. Sentou para descansar como se fosse sábado. Então, aquele momento de descanso, depois de trabalhar tanto, e falar como se fosse sábado, é uma metáfora que está sendo feita como o sábado, dia do descanso, né? Então, sábado, dia do descanso, ali sentou para descansar uns 10 minutos, 15 minutos, vamos imaginar assim, e como se fosse assim, ó, agora é o meu momento. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, trazendo aqui, né, a comida mais brasileira impossível, feijão com arroz, e a comida base, né, nossa, então como se fosse um príncipe, trazendo essa imagem de que, por exemplo, feijão com arroz é uma comida simples, e príncipe é uma figura da realeza, então contrastando isso. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Então, o que está aparecendo aqui? Então, aqui o que a gente precisa entender é que tudo são metáforas que estão ilustrando um cenário. E nesse cenário, então, está mostrando o quê? Que ele saiu de casa, foi trabalhar, teve esses momentos de alimentação, que era uma comida simples, mas mesmo assim a sensação é como se fosse alguém de posses, né? Porque o príncipe sempre tem essa imagem de realeza, como eu já disse. E aí o que acontece? Dançou e gargalhou como se ouvisse música, como dança, né? Estava dançando ali, parecendo que estava escutando música, mas tropeçou no céu. Tropeçar no céu. Quando a gente está andando e a gente pisa numa pedra e daí a gente fraqueja ou alguma coisa assim. Então, tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Um bêbado, como é que anda um bêbado? Um bêbado, ele não anda em linha reta. Um bêbado anda assim, né? Cambaleando, tropeçando, caindo às vezes. Então, fala, e flutuou, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado e flutuou no ar como se fosse um pássaro. Um pássaro faz o quê? Um pássaro voa. E se ele estava no céu, o que acontece? Ele caiu. Então, e se acabou no chão, caiu no chão, feito um pacote flácido. Flácido como, por exemplo, um pacote de... um pacote de quê? De gelatina? Um pacote de alguma coisa que não seja sólida. Então, um pacote flácido, alguma coisa mole. Então, caiu aquela coisa mole no chão e era o corpo. Agonizou no meio do passeio público. Passeio público dá essa ideia, então, de rua, de avenida, que pessoas estão passando, indo e vindo. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Então, tráfego, com E, significa trânsito, né? Rua, onde os carros e ônibus passam. Então, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Essa é a primeira parte da música. Então, traz essa ideia. A ideia a gente tem: amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho como se fosse o pródigo, aquele que sempre volta. E atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, como se fosse duro, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo no desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Então, cimento, né, olhando assim para o chão, e tráfego, a rua com vários carros. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Vocês perceberam que tem agora mudança, né? Antes era comer feijão com arroz como se fosse um príncipe, e agora é comer feijão com arroz como se fosse o máximo, como se fosse super. Bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago.
morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado, o momento de descanso, o momento de não trabalhar, por exemplo. Então, aqui nessa música, na construção, nós temos uma crítica social a quê? O que vocês acham? Qual a crítica social que está sendo feita nessa música? Ali, a primeira parte, eu fiz a leitura com vocês. Agora eu quero saber a leitura de vocês também, que pode ser diferente da minha. Então, compartilhem aí o que vocês acharam. O que vocês acham dessas metáforas que vão sendo construídas? Porque as coisas elas não estão sendo ditas literalmente. A gente precisa ir entendendo, por exemplo, que sábado é compreendido nesse contexto como um dia do descanso, como um dia para você se retirar, entender que feijão e arroz são comidas base da alimentação do brasileiro, mas também pode significar simplicidade, contenção de despesas, e não vai ser um banquete, assim, porque não está falando ali de carnes e várias coisas. Então, falando só de arroz e feijão, isso tem um sentido. Ok? Então, escrevam aí o que vocês acharam dessa música. Então, aqui é a parte que vai fechar. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça e a desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes e pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. O que vocês acham dessa parte? Esse comentário sobre a canção também está no material complementar, então vocês podem conferir lá depois, mas eu gostaria muito que vocês escrevessem aí o que vocês acham, porque ali no início eu fiz toda a leitura com vocês, agora essa aqui eu quero deixar para vocês darem asas à imaginação. Então, Construção é o álbum do Chico Buarque, que é um print mesmo da internet, para vocês verem, né, como é que aparece, se vocês botarem Construção, Chico Buarque. Construção é um disco do cantor e compositor brasileiro Chico Buarque, lançado em 1971 e composto em períodos entre o exílio de Chico na Itália e sua volta ao Brasil. Vocês sabiam o que estava acontecendo no Brasil em 1970? Não? Bom, a ditadura. A ditadura estava acontecendo nessa época, era um outro período, era um outro momento aqui no Brasil, e aqui, então, nesse álbum, ele vai fazer várias músicas que vão retratar a vida das pessoas naquela época, seja por causa da repressão, seja por causa da vida atribulada, assim, de trabalho, uma vida mais difícil. Então, perguntas. O que você achou da canção? Sobre quem ou o que é a história da canção? Por que você acha que o título é Construção? A canção é marcada por diversas metáforas. Escolha uma e explique o seu sentido. A canção apresenta uma crítica social, o que pode ser? Responda com as palavras de vocês aqui nos comentários. Então, para a gente conhecer o Chico Buarque, é essa pessoa aqui. Então, ele é cantor, compositor, escritor, dramaturgo. Chico Buarque é um dos principais artistas brasileiros. Além disso, é uma personalidade intelectual e atuante na política. Tido como um dos maiores nomes da música popular brasileira, MPB, compôs inúmeras canções importantes, muitas delas com críticas e denúncias sociais. A carreira dele está em alta porque ele ganhou o Prêmio Camões e em 2019 ele lançou mais um livro que também indico, se vocês gostarem de ler e se estiverem procurando um livro para ler, também indico o Chico Buarque. Está também o nome lá no material complementar, assim, toda uma biografia para vocês conferirem. Então vamos para a reflexão linguística. Aqui nós temos essas duas partes da música, esses dois trechos. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único. Depois, atravessou a rua com seu passo tímido, sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Essas partes que estão destacadas, o ser e o fosse que aparecem nesses dois trechos, o que está significando? O que vocês acham? A gente percebe que
são verbos, mas tem esse ser também. Então, o que está marcando? É presente, passado, futuro? O quê? Bom, é passado. Pretérito imperfeito do subjuntivo. A conjunção ser acompanhando os verbos no passado subjuntivo, né? Vocês veem aqui, marcando. E o verbo fosse sendo repetido várias vezes, que é o verbo ser no passado do subjuntivo. E aqui o ouvisse, que é o verbo ouvir no passado do subjuntivo. Então, o modo subjuntivo, retomando, ele expressa sentimento, desejo, hipótese, probabilidade ou incerteza. O pretérito imperfeito do subjuntivo expressa uma ação passada. Se eu sonhasse que seria assim, teria alterado meus planos. Se ela escrevesse para mim, poderia ajudá-la. Então, nós vemos o ser acompanhando, aqui nós temos os pronomes, e depois nós temos o verbo, então, conjugado no passado do modo subjuntivo. Estruturas que pedem o uso do passado do subjuntivo. Gostaria que você estudasse comigo. Duvidei que ele conseguisse chegar cedo. Vocês lembram que quando a gente estudou o presente do subjuntivo, nós vimos que o que era a conjunção que acompanhava? Sim, na maior parte das vezes, mas pode ser que algumas estruturas peçam o uso do que com o passado. A gente precisa saber quais são as conjunções para cada tempo, mas entender que na língua isso pode ser modelado, isso vai ser mais flexível. E nesses casos, a estrutura é assim. Talvez, até que, tive medo que, é possível que, embora, são estruturas que vão pedir o uso do passado subjuntivo depois também. Então, aqui nós temos o quadro do pretérito imperfeito do subjuntivo, a conjunção que é a ser, pessoa, eu, tu, ele, você, nós, né? A gente que não está aqui, mas vocês lembram com qual que é conjugado com a mesma forma do você, ele, ela. Então, pretérito imperfeito subjuntivo ser fica fosse, fosse, fosses, fosse, fôssemos, fossem, estar, estivesse, estivesses, estivesse, estivéssemos, estivessem, desejar, desejasse, desejasses, desejasse, desejássemos, desejassem. Escrever, escrevesse, escrevesses, escrevesse, escrevêssemos, escrevessem. Dá até uma coisa, né, de tantos. Partir, partisse, partisses, partisse, partíssemos e partissem. Vocês perceberam, então, que no pretérito imperfeito a gente tem sempre esse que são esses dois S, né, que é o se. Então, ele sempre vai aparecer em todos os verbos, seja regulares ou irregulares. Ele sempre vai estar presente esse se. Tarefa, então, para vocês fazerem. Se vocês pudessem escolher uma situação que tenha marcado a vida de vocês nos últimos anos, qual vocês escolheriam? Escreva essa suposição utilizando o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o que vai acontecer? Vocês vão pensar assim, alguma situação que tenha acontecido com vocês, por exemplo, escolhi um curso que eu não gostaria de estudar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria. Então, vocês estão percebendo que eu estou usando o passado do subjuntivo e junto o futuro do pretérito? Porque isso é uma combinação, como vocês viram ali no exemplo e como vocês vão ver ali no material complementar, que é uma combinação bem comum na língua, que a gente use o passado e o futuro do subjuntivo. Então, para fazer essa suposição, vocês vão ter que ficar pensando assim, se eu fosse, se eu estudasse, se eu vendesse, se eu alguma coisa, que são as suposições. Então, vocês vão escrever e vão compartilhar aqui nos comentários para nós trocarmos essas ideias e vermos vocês fazendo, então, essa atividade, certo? Então, bons estudos, até mais!